Evangelho, sábado da primeira semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Levi se levantou e seguiu-o. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei que eram fariseus viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então, eles perguntaram aos discípulos: Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da primeira semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuar lendo o Evangelho de São Marcos em seu segundo capítulo. E hoje temos para nós a narração da vocação, do chamado vocacional de São Mateus, que aqui aparece com o nome Levi. Bom, o texto de hoje, que vai ser contado pelo próprio evangelista no 9º capítulo de seu Evangelho, o Evangelho de Mateus. Depois ele aparece também narrado no 5º capítulo do Evangelho de Lucas. Se passa em um encontro com o Senhor, enquanto Mateus está cumprindo o seu ofício. O texto começa dizendo que uma multidão segue o Senhor. Por onde o Senhor vai, na região da Galileia, uma multidão o segue. E ele ensinava a todos, até que ao passar viu Levi. Enquanto o Senhor cumpre o mandato de ensinar a boa nova do reino dos céus, os seus olhos pousam sobre Levi. Seus olhos pousam sobre Mateus. Poderemos dizer que o anúncio do Evangelho ilumina o caminho do missionário, de maneira que o Senhor permite que se vejam aquelas vocações que ele chama para si. Sem o anúncio evangelizador do Senhor, não se daria o encontro vocacional. Essa é uma marca muito interessante, né? Padre Fábio, como é que nós devemos promover as vocações? Anunciando o Evangelho, vivendo o Evangelho, cumprindo o mandato evangélico. Nós vamos ter da graça de Deus a luz necessária para perceber as vocações. Porque o Senhor estava caminhando e anunciando a boa nova do Evangelho, viu Mateus. Foi ao seu encontro e lhe disse: segue-me. Ao mesmo tempo que o anúncio do Evangelho alcançou Mateus naquele momento, Mateus foi alcançado pelo cumprimento da missão evangélica. Olha que interessante. Para promovermos santas vocações, é necessário que cumpramos o mandato de evangelizar, de anunciar a Boa Nova incessantemente. É do anúncio da Boa Nova que, a partir do anúncio da Boa Nova, que encontraremos ou que se dará esse momento da passagem, do encontro vocacional. Às vezes a gente diz, vamos fazer uma promoção vocacional, vamos fazer assim, vamos fazer assado. E se criam várias estratégias, né? E esquecendo o elemento básico e fundamental, que é aquele usado pelo Senhor. Anunciar com santidade a boa nova do Evangelho. É a partir desse anúncio que nós vamos chegar até os homens que estão chamados por Deus a uma vocação específica. É cumprindo esse anúncio que nós vamos anunciar também para aqueles que o Senhor chama para junto de si. Então é anunciando que chegaremos até eles. É anunciando para eles que também
os chamaremos para junto do Senhor. Ou melhor, o Senhor, através desse anúncio, os chamará para junto de si. Então, eis aqui a promoção vocacional mais eficaz e aquela que aparece narrada no Evangelho com alto grau de eficácia no testemunho do próprio São Mateus. Bom, o outro ponto importante do Evangelho de hoje é que, juntamente com Mateus, muitos outros acabaram recebendo o anúncio da Boa Nova do Senhor. Então, mais uma vez, em Marcos, não consegue ficar contida a verdade sobre a Boa Nova de Cristo. Outro dia vimos o leproso que foi curado, que saiu bradando para todos os lados o que o Senhor havia feito por ele. Uma multidão veio ao encontro de Jesus, e agora Mateus, que fez esse encontro, ele se levantou e seguiu. Então, o elemento da resposta, da prontidão, né? Resposta imediata, grande prontidão do apóstolo diante do chamado do Senhor, deixa tudo e segue. E nós estamos vendo que no momento seguinte aconteceu que estava à mesa em casa de Mateus, e muitos publicanos e pecadores também estavam com Jesus e os seus discípulos. O encontro de Mateus com o Senhor foi a possibilidade, a porta de entrada para muitos outros corações. Sem aquele encontro com Mateus, todos esses outros que precisavam de Cristo não o teriam encontrado. Meu irmão e minha irmã, o teu encontro com o Senhor se torna graça dos céus para a vida de muitas pessoas. Isso não é um dado exclusivo e reservado à experiência de Mateus. Mas como nós vivemos isso, Padre Fábio? De duas maneiras: através da evangelização direta e através da chamada graça do encontro pessoal com o Senhor. Como assim? Quanto mais o teu coração se encontra com o teu Senhor e vive uma verdadeira e profunda intimidade com Cristo, maior será nas mãos de Deus, né? Como posso dizer? A ocasião de que outros vivam também esse encontro. Ou seja, ali não se trata apenas do dado da casa. Mateus ficou feliz, abriu a casa, trouxe aquelas pessoas, e por isso aquelas pessoas encontraram o Senhor Jesus. Também estamos diante da vida de Mateus, que se transforma a partir desse encontro. E dessa forma, o nosso encontro pessoal com o Senhor transforma a nossa vida. E nós nos tornamos uma porta aberta para que os nossos irmãos e irmãs façam esse encontro com o Senhor. Então, na medida em que você se torna uma mulher de oração, um homem de oração, um homem de maior intimidade com o Senhor, aqueles que estão na pastoral, aqueles que te acompanham nos trabalhos cotidianos da vida de igreja, vão ter uma participação maior, um encontro maior e de maior intensidade com Jesus. Ou pelo menos terão a oportunidade de, porque existe a porta aberta, né? Então, a porta aberta não apenas porque Mateus abriu a porta de sua casa e convidou aqueles, por ocasião da sua grande felicidade de ter estado com Jesus, para que também pudessem estar com Jesus. Porque aí a gente pensa exclusivamente no dado da evangelização como chamado dos que não estão para que possam estar dentro da igreja. E aquela segunda página da evangelização, que é levar os que já estão conosco a estarem em uma maior intimidade com o Senhor. Afinal, o Senhor é o médico das almas. E quantos, para não dizer todos aqueles que estão no seio da igreja, continuamente precisam ser curados pelo Senhor? A gente pode estar na presença do médico, mas não aceitar o bem que o médico tem a nos oferecer para nos curar da doença. Então não é dado por descontado que estar na presença significa, né? Então existem os dois movimentos, aquele de chamar para junto de Cristo, e aqui a nossa experiência de amor e de encontro com o Senhor se torna uma porta aberta para que muitos outros venham estar com Jesus. Mas também
quando já estamos dentro, já estamos no seio da igreja, o nosso encontro íntimo, a nossa vida de espiritualidade e vida de oração, na medida em que ela se intensifica e se torna mais estreita, ou seja, na medida em que esse médico cura a nossa alma das nossas feridas de morte, continuamos sendo uma porta aberta para que todos aqueles que já entraram na companhia desse Senhor se deixem também serem curadas por Ele. Se deixem também serem tratadas por esse médico. Se deixem também nas mãos dele, a fim de que ele possa realizar todo o bem e toda a graça, e operar toda a graça em favor de cada um deles. Então, aqui nós poderíamos linkar, ou seja, unir a percepção do encontro com os fariseus, que estão ali também, né? Afinal, eles flutuam em torno das grandes figuras públicas da sociedade, né? E um publicano, como bem sabemos pela imagem de Zaqueu, não é só um homem, digamos assim, pecador, é uma figura legítima de autoridade romana, é uma figura que representa um poder de governo, e sendo eles aqueles que governam sobre as normas e o elemento religioso, não se poupam de estar próximo desses, ainda que não condividam com eles a condição de vida e as escolhas que fizeram por causa do valor legislativo. Cumprir as leis de Roma significa descumprir as leis de Israel. Mas, ao mesmo tempo, para você sobreviver ali, você tem que dialogar com as leis de Roma e estar submetido a elas. Então, a proximidade entre os fariseus, que são os representantes da lei religiosa, né, e a proximidade deles aos publicanos, que são os representantes da lei, digamos assim, civil, ou a lei do império, é uma coisa que se dava cotidianamente, ainda que não dividissem, né, juntos os espaços e algumas experiências, pelo que acabamos de explicar. Então não vai ser incomum encontrarmos os personagens flutuando um próximo ao outro. E naquele momento, o Senhor então vai falar, pois os seus discípulos naquele momento ainda não estão prontos para falar. E aqui a gente lembra daquela palavra que o Senhor nos disse, que nos dará palavras justas no momento justo, sem que precisemos nos defender contra os adversários, né? Mantém o teu coração no Senhor e o teu Senhor se levantará por ti. E aqui está o testemunho do Senhor que se levanta pelos discípulos para testemunhar em favor deles, né? Porque deu a resposta que eles não puderam dar. Mas também testemunha em favor deles, não só porque deu a resposta que eles não puderam dar, porque dá uma resposta de consolação ao coração deles, que em meio às feridas e às dores, ainda que não sejam estes publicanos, como era o caso de Mateus, mas também traziam consigo as feridas de morte, saber que estão caminhando junto com aquele que é o médico da alma. Nossa, essa é uma palavra de grande esperança. Mas também cumpre um ato de justiça e uma palavra de esperança em favor dos fariseus. E aqui a gente faz aquele link que o padre falou. Que link, Padre Fábio? São aqueles que estão juntos, mas que não se deixam tocar pela situação, né? Então tem aquela porta que se abre enquanto anúncio para aqueles que estão fora virem para dentro. E esses que vieram para dentro, talvez por conta da sua condição e das limitações que tragam consigo na hora de ver e reconhecer a verdade e de viver segundo o que Deus fala e não interpretando a partir de si mesmo o que Deus disse, que por esse limite se veem presos ainda, ou seja, estão dentro, mas não estão juntos, a eles e por eles o Senhor dirigiu essa palavra. Eu não vim para os que têm saúde, mas para os que estão enfermos. E essa palavra recupera aquilo que ensinou o profeta Ezequiel, aquilo que Isaías disse, que ele não veio para quebrar a cana rachada, para apagar o pavio fumegante, mas para restaurar a vida. Ele procura oração contrito e arrependido, como nos fala o salmista. Então, naquele momento,
em que Mateus acolhe o Senhor em sua casa, em que Mateus o acolhe mais intimamente em sua vida, porque no ambiente do trabalho, agora no ambiente íntimo da casa, esse encontro pessoal mais profundo com o Senhor permitiu que aqueles que já estão dentro pudessem viver uma experiência para que se deixassem nas mãos do Senhor, a fim de serem alcançados por Ele de uma maneira única e total. Peçamos ao Senhor essa graça, que nós também possamos caminhar com o Senhor como caminhou Mateus, com uma pronta resposta e entrega a Ele, mas nos colocando nas mãos do Senhor, a fim de que a nossa vida e o nosso contexto de vida, de intimidade com o Senhor, qualifique uma porta aberta para que muitos venham até Ele e para que muitos que estando perto dEle se permitam um encontro de maior intimidade e de maior entrega nas mãos desse Senhor que, como médico, veio para nos curar de todos os nossos pecados. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.